hora de votar, muita gente ainda confunde o que faz um deputado estadual e um deputado federal. Os dois são eleitos pelo mesmo sistema de votação, mas trabalham em esferas diferentes e têm responsabilidades distintas. Entender essa diferença ajuda o eleitor a saber quem realmente vai representar os seus interesses. Quando chega a eleição, uma pergunta sempre aparece. Afinal, qual a diferença entre um deputado estadual e um deputado federal? Os dois criam leis, fiscalizam o governo e representam a população, mas cada um trabalha em uma esfera diferente do poder público. O deputado estadual cuida dos assuntos ligados ao governo do estado. Já o deputado federal participa das decisões que impactam todo o Brasil. Embora as funções sejam parecidas, cada um atua em uma esfera diferente. O deputado estadual cuida dos assuntos ligados ao governo do estado. Já o deputado federal participa das decisões que impactam todo o Brasil. Bom, nós da Justiça Eleitoral sempre divulgamos as informações disponibilizadas pelos candidatos. Então, no nosso link Divulga Cand Contas, o eleitor tem todas as informações. Por exemplo, toda a evolução patrimonial. Além disso, tem toda a história de disputa política que aquele candidato ou candidata participou. Tem toda a ficha. Tem todo o histórico dele. Se ele já foi prefeito, se ele já foi deputado, se já foi senador, se já está concorrendo à reeleição, quanto gastou na última campanha, quanto está gastando, porque o Divulga Cand, ele vai atualizando a cada 72 horas. O candidato tem, a cada momento que ele recebe um recurso, ele tem até 72 horas para informar para a sociedade, através do Divulga Cand, quem enviou aquele recurso e aonde ele gastou. Então, ele tem uma série de mecanismos de transparência. O primeiro é isso, é transparência. O segundo é, efetivamente, acompanhar as propagandas eleitorais, acompanhar as propostas. E a terceira, que eu quero chamar muita atenção, é o voto livre. Voto livre e consciência do cidadão. Nós temos que coibir qualquer tipo de constrangimento, qualquer tentativa patronal, também no setor público, né? A gente recorrentemente percebe que há uma pressão para os servidores públicos também votar em determinados candidatos, ou participar de atividades, ou financiar campanhas. Então, toda essa coação, ela também traz um dano para o equilíbrio de forças, para nós termos um pleito eleitoral um pouco mais equilibrado, né? Então, essas três orientações, seja, não se sintam constrangidos se houver qualquer processo de constrangimento ou tentativa de coação do voto, pode denunciar a ouvidoria do TSE, ouvidoria do TRE, ouvidoria do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Eleitoral. Os TREs têm canais para receber essas denúncias. No Rio Grande do Sul, os eleitores vão escolher 55 deputados estaduais. São eles que discutem e votam projetos que podem virar leis estaduais. Também fiscalizam o governador, analisam o orçamento do estado e acompanham como o dinheiro público está sendo aplicado. Também serão eleitos 31 deputados federais, que vão representar os gaúchos na Câmara dos Deputados, em Brasília. Eles participam da criação de leis que valem para todo o país, votam o orçamento da União, fiscalizam o presidente da República e analisam propostas de mudança na Constituição. Acho que isso é muito importante. Na história da ciência política, os principais pensadores da ciência política indicam que o parlamento, que o poder legislativo é o principal poder, porque ali está a representação popular. O povo está representado através das suas diversas correntes políticas, né? Outra dúvida muito comum é sobre o sistema proporcional. Na eleição para deputado, não basta olhar apenas para a votação de cada candidato. Os votos recebidos pelo partido ou pela federação também entram na conta. Para deputado federal, deputado estadual, que será a nossa próxima eleição, e para vereador, também daqui 2 anos, o Brasil adota o sistema proporcional. O sistema proporcional, ele prevê justamente o que o nome indica. Ele prevê que para eu ascender alguma cadeira, ocupar algum espaço no legislativo, eu tenha que receber uma proporção dos votos do eleitorado para que eu tenha legitimidade para assumir aquela cadeira. Então, resumidamente, se nós temos uma Assembleia Legislativa, uma Câmara com 10 cadeiras, eu preciso ter no mínimo 10% dos votos para conquistar uma cadeira. É por isso que, em alguns casos, um candidato muito votado pode ficar de fora, enquanto outro, com menos votos,
consegue uma vaga. Tudo depende dos cálculos previstos nas regras do sistema eleitoral. Quem acompanha a política em Caxias do Sul percebe um movimento que se repete há décadas. A Câmara de Vereadores tem sido a porta de entrada para muitos parlamentares que mais tarde passaram a representar a Serra Gaúcha na Assembleia Legislativa e até no Congresso Nacional. É quase uma tradição na política caxiense. Grandes lideranças deram os primeiros passos nesta casa. Ganharam experiência no Legislativo Municipal e depois ampliaram a representação da cidade, no estado e no país. A história está presente até no nome deste plenário. A Sala das Sessões leva o nome do deputado Nadir Rossetti, uma das principais lideranças políticas da história de Caxias do Sul. A homenagem reconhece a trajetória de um homem público que começou como vereador, presidiu a Câmara Municipal e, mais tarde, representou o Rio Grande do Sul na Câmara dos Deputados, onde exerceu 3 mandatos consecutivos. Votar é decidir quem vai representar você nos próximos 4 anos. Quando o eleitor entende o que faz cada cargo e como funciona a eleição, fica muito mais fácil fazer uma escolha consciente. E acompanhar o trabalho dos parlamentares depois da votação é tão importante quanto o próprio voto. Afinal, a democracia não termina na urna. Ela continua todos os dias com a participação e a fiscalização da sociedade. TV Câmara Caxias nas eleições 2026. Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. A casa é sua.